nossa sessão com aquele livrinho que o professor Jorge Miranda elogiou porque achava que eu estava excessivamente socialista. Ora bem, a abordagem que eu usei ali é uma abordagem, portanto, económica à Constituição. Portanto, uma tentativa, que é muito comum nos países anglo-saxónicos, de utilizar princípios da economia para compreender o grau, desculpem a expressão, de credibilidade da Constituição. Portanto, não é agora a execução pela via do Tribunal, é preventiva. Se marca ou não um pouco a direção de uma sociedade. E aceitando que sim, enfim, naquela altura a tese era que, apesar de haver lá a sociedade sem classes no texto, havia a regra do voto maioritário e o princípio da eficiência económica, portanto, evidentemente que era a condição que marcava o itinerário. Era uma aplicação, enfim, talvez infantil, da programação dinâmica e que está muito na tradição deste ramo, que na altura era insuficientemente cultivado em Portugal. Havia aquele Vital Moreira que fez uma interpretação germanófila da Constituição de 33, mas é de facto um ramo bastante importante e que eu penso bastante útil e na minha universidade penso que teve algum impacto já no ensino, embora mais deveria ter, mais deveria ter. E isso prende-se agora com aquele ponto que o professor Marques Guedes aqui deixou do constitucionalismo internacional, que é realmente uma maneira interessante, mas excessiva. Ele não está aqui, mas como ele também demoliu o Miranda, eu não tenho dificuldade em dizer que é demais. Quer dizer, não há dúvida que uma Constituição que seja apenas o plasmar de um saber vago das Nações Unidas aqui, da CDAO acolá, da União Europeia, da CPLP, acaba por não ter a tal noção de ser nacional, que acaba por ser, digamos, a lógica a democrática de base e a facilitação da sua execução. Então, como é que nós encontramos aqui um equilíbrio entre qualquer coisa que é muito geral, muito mundial, e aquilo que é específico? Eu tentei, naquela altura, utilizar alguns princípios de bom governo. Princípios de bom governo que não podem eliminar os constrangimentos externos. Não podem eliminar os... Quer responder à minha pergunta? Está o mais que bem-vindo. Eu também quero. Pois, não, está bem, mas portanto eu estou só a pedir aqui aos juristas para nos ajudarem a ver o grau em que uma Constituição pode ser nacional. E eu volto àquela frase do meu pai acerca da Constituição de 1922, em que ajudava a criancinha a ser mais feliz. Quer dizer, é um exagero, mas no fundo, Constituição é nacional quando nós vivemos com ela. Eu volto ali à Maria Bárbara. Quer dizer, se de facto a população se sente identificada com aquelas normas, é o caso da Constituição americana, que nem sequer, digamos assim, enfim, está alteradíssima, ou da britânica, que nem sequer está escrita. Portanto, eu queria deixar esta pergunta provocativa. Alonguei-me, tem razão, alonguei-me. E há mais uma pergunta, que era a sexta, que é a última, que é para si, por ser um censor excelente. Faz favor, a última pergunta para este senhor. Com os meus agradecimentos. Toda a gente. Pode ser. Não, é só estar uma... Ai, não quer? Não, mas eu percebi isso, mas pensei que o fizesse com algum fito imediato. Então, queres responder à minha pergunta, mas estás na minha... Pronto, então vá lá. Então não se importam que ela responda. Eu acho que, enfim, é uma honra ter aqui a resposta de uma grande jurista. Vá. Muito obrigada. Primeiro, nós ensinamos análise económica de Direito na Faculdade de Universidade de Nova. Publicidade passa publicidade. Segundo, eu não sei exatamente o que é que o teu pai dizia sobre a Constituição de 1822, mas recordo que tinha um notável artigo em que se dizia o seguinte: nenhuma lei, e muito menos a penal, será estabelecida sem absoluta necessidade. Antes nos lembrássemos disso depois. Em relação à questão internacional ou internacionalização do direito constitucional, há um aspecto que é muito importante, é que, como todos os constitucionalistas aqui presentes certamente muito bem sabem, e melhor do que eu, os grandes tribunais constitucionais do mundo, como o da África do Sul, o da Alemanha, do Canadá, o americano, menos o americano, mas começa aí por aí, neste momento fazem um diálogo intertextual, como dizem os intelectuais sofisticados, e isso quando nós lemos, por exemplo, um acórdão do Tribunal Constitucional da África do Sul, nós vemos toda a jurisprudência dos grandes tribunais constitucionais do mundo, e portanto eu acho que esta dimensão não anula de todo a marca nacional, que é excelente, mas há realmente uma cultura constitucional, democrática, internacional, global, se quiserem, no sentido corrente hoje da palavra, que eu acho que deve ser aqui tomada em consideração, não? É só isso. Inshallah.